Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida e a família de cada um dos irmãos. Irmãos, jejuar é uma bênção espiritual para a nossa caminhada de fé. Eu enxergo 4 benefícios espirituais que o jejum ele traz para as nossas vidas. Preste bem atenção. Primeiro benefício que eu vejo está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, quando o apóstolo Paulo nos orienta a orarmos sem cessar. O jejum, ele aumenta a nossa oração, ele nos faz orar mais. Quando estamos em um dia de jejum, ou se o jejum vai se estender por vários dias em um propósito diante de Deus, eu observo que eu passo a orar mais. E eu acredito que isso acontece também com os irmãos. Nossos pensamentos se elevam mais ao Senhor. E nós fazemos ali ao menos 2 orações. Uma para darmos início ao jejum e outra quando vamos entregá-lo a Deus. E nesse espaço de tempo, como eu disse, nós elevamos mais os nossos pensamentos a Deus, às coisas espirituais, e oramos em espírito, ficamos orando em espírito. Se temos a oportunidade de estar em casa, pelo menos comigo aqui é assim, coloco louvores, cânticos espirituais, pego minha Bíblia e vou ler, vou passar um período ali refletindo, meditando na palavra do Senhor e orando em espírito. Então, eu vejo este primeiro benefício espiritual que o jejum traz às nossas vidas é que ele aumenta nossa oração, ele nos faz orar mais, O desejo de orar, ele aumenta dentro de nós. O segundo benefício espiritual que eu vejo é que o jejum, ele aumenta a nossa vigilância. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, Jesus disse assim: Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Teu espírito está pronto, mas a tua carne, ela é fraca. Então, quando estamos nesse período de jejum, irmãos, a nossa vigilância, ela aumenta. E quando temos a vigilância aumentada, Deus nos concede, irmãos, a capacidade de enxergar no mundo espiritual com mais clareza. A nossa percepção espiritual, ela aumenta e conseguimos identificar a aparência do mal que se levanta contra as nossas vidas com a intenção de nós quebrarmos, aquele momento ali de jejum. Então, o jejum, ele é uma bênção, porque ele também aumenta a nossa vigilância. Quando estamos em jejum, nós nos preocupamos mais com aquilo que vamos fazer, com aquilo que vamos falar, com aquilo que vamos ver. Se estamos fora de casa, no local de trabalho, ou precisamos ir a algum compromisso, nós andamos na rua com mais atenção para não tropeçarmos em algo que vamos falar, para fecharmos os nossos olhos a coisas indesejadas que podem cruzar o nosso caminho na rua. O jejum aumenta a nossa vigilância, isso é uma bênção. Terceiro benefício que eu enxergo dentro do jejum é que ele nos aproxima mais do Senhor, nos dando assim a capacidade de ouvir a voz de Deus com mais clareza e de compreendermos melhor a vontade dele para as nossas vidas. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 2 e 3, nos relata bem isso que eu disse. A palavra do Senhor nos diz assim, que estavam ali alguns apóstolos e discípulos reunidos na igreja em Antioquia. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram.
A igreja estava ali reunida em oração e em jejum, se consagrando ao Senhor. Eles se aproximaram mais de Deus e conseguiram entender com clareza a ordem de Deus, que era separar Barnabé e Saulo. E Saulo e Barnabé conseguiram compreender com clareza que Deus estava separando a eles para uma grande obra. Então este é o terceiro benefício que o jejum traz para a nossa caminhada de fé. Ele nos aproxima de Deus, nos dando a capacidade de ouvir com clareza a voz do Senhor e compreender com exatidão a vontade dele para as nossas vidas. Aleluia. E o quarto benefício é que o jejum, ele aumenta a nossa força espiritual. Evangelho de Mateus, capítulo 17, o versículo 21. Jesus disse que existem espécies de demônios que só saem através de muita oração e da prática, da consagração, através do jejum. Então, o jejum, ele aumenta nossa força espiritual. Estes são os 4 benefícios que o jejum traz para as nossas vidas. Ele nos faz orar mais, nos torna mais vigilantes em nossa caminhada, nos dando a capacidade de enxergar com mais clareza os ardis de Satanás e repudiá-los, repreendê-los contra a nossa vida, nos aproxima mais de Deus, nos dando a capacidade de ouvir com clareza a sua voz e compreender a sua obra, os seus propósitos para a nossa vida, e ele aumenta a nossa força espiritual. Espero que tenha sido bênção para você esta breve mensagem, essa explicação sobre os benefícios espirituais que o jejum traz para a nossa caminhada de fé. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.